Fala galera, Yuri Valens aqui e muitos me perguntam como saber se um fundo está barato ou caro. Para isso, eu preparei esse vídeo para você, para te auxiliar, mostrando o ponto de partida de quais informações e indicadores você precisa analisar para saber se está barato adquirir um fundo imobiliário ou se está caro investir nele nesse momento. Essa é uma dúvida recorrente e nesses momentos que estamos vivenciando de alta de juros, renda fixa alta, queda na cotação dos fundos imobiliários, será que ainda está valendo a pena investir nele? Será que um fundo, por ele ter caído o seu valor no mercado, está barato ou ele continua caro? Então, prepare-se que eu vou mostrar essas informações para vocês. E caso você queira aprender mais sobre fundos imobiliários, estudar todos os seus indicadores quantitativos, indicadores qualitativos, como que funciona o fundo, as vantagens e as desvantagens, nosso curso está com 40% de desconto. Link nos comentários. Galera, e para saber se um fundo está barato ou caro, eu preparei algumas informações e uns exemplos práticos para mostrar a vocês. Ponto de partida é você ter alguma ferramenta que vai evidenciar seus indicadores atualizados, seus indicadores do momento. Por exemplo, a nossa planilha de controle de carteira de fundo imobiliário está disponível no link aqui na descrição e para quem é aluno do nosso curso de fundo imobiliário, ela é de forma gratuita. Nós temos aqui essa aba de indicadores, que quando você preenche o ticker de algum fundo imobiliário, ela já puxa as informações completas daquele fundo. Então, acho que o ponto de partida é você observar esses indicadores. Por exemplo, esses fundos que eu listei aqui para vocês. Coloquei alguns fundos de papéis, que são os mais conhecidos, fundo de galpão logístico, que é o XPLG, e o FOF, que é o BPFE. Então, se você olhar os seus indicadores, todos, com exceção da MXRF, estão negociando com o chamado deságio, ou seja, eles estão com valor descontado. E como você sabe disso? Porque você olha seu valor patrimonial, que é o valor que corresponde a cada cota daquele fundo para você, investidor, cotista daquele fundo. Então, se você comprar uma cota do DEVA, uma cota do MXRF, qual que é o valor que ele representa do seu patrimônio para você que adquiriu aquela cota? O valor é esse daqui, o VP. E o valor que você vai pagar não é o VP, você vai pagar o valor da cotação atual do mercado. E ela é uma cotação atualizada. A nossa planilha puxa as informações do mercado. É até um botãozinho aqui que você aperta para atualizar essas informações e ela vai atualizando constantemente e dá uma pequena defasagem do valor real, mas ela puxa o mais próximo possível da realidade essa defasagem. Então, o DEVA, por exemplo, custando R$ 73,21 e o seu valor patrimonial é de R$ 101. Ou seja, o seu PVP, então, esse primeiro indicador mostra que o valor de mercado está com 28% de desconto em relação ao valor patrimonial. O MXRF é o contrário, valor patrimonial R$ 10,11 e o valor atual de mercado R$ 10,27. Ou seja, ele está negociando com agio, presta atenção nessa palavra, porque algumas pessoas escrevem errado, coloca acento agudo no A e L no final, ágil, não é ágil, é agio, com O no final, ele está negociando com 2% de ágio, porque o valor do mercado está maior que o seu valor patrimonial. E os demais fundos também estão descontados. Outro indicador é o dividend yield, que representa o retorno daquele fundo com aquele valor que você pagou. Aqui, por exemplo, nós estamos utilizando o dividend yield com base na cotação atual de mercado. Mas uma vez que você fez a aquisição da cota de algum fundo, você deve utilizar o dividend yield on cost, que é o quê? O dividend yield representando o valor que você pagou na cota daquele fundo. E logo eu mostro isso para vocês. Mas esse indicador aqui mostra o indicador atual projetado para cada um desses fundos de acordo com o seu último rendimento. Nós temos também o dividend yield da média dos últimos 12 meses, que é o quê? Pegando o rendimento que foi distribuído nos últimos 12 meses da data que nós estamos olhando aqui na nossa planilha dos indicadores, quanto deu de dividend yield. Deu esse valor de dividend yield. Que aí pega o quê? O valor, a média do pagamento dos últimos 12 meses. E aqui também, outros indicadores que eu acho de suma importância você analisar um fundo imobiliário para tomar a decisão de investir, é quanto à sua liquidez média diária. Porque aqui vai mostrar se o fundo ele tem a liquidez. O que é a liquidez? A facilidade de transformar algo em dinheiro. Então, quanto maior a liquidez de um fundo, melhor. Porque você consegue comprar cotas ou desfazer de cotas, vender cotas no mercado, sem impactar tanto no preço atual dele. Vejam que dessa lista, por exemplo, o BPFF, a liquidez dele é de R$ 351 mil. E se uma pessoa vendesse um apartamento de 400 mil e resolvesse investir tudo no BPFF, ia distorcer e muito
seu valor de mercado, provavelmente para cima, por conta da quantidade, do volume financeiro que ele quer adquirir. Por quê? Porque está acima da média diária de liquidez desse fundo. Agora, já é diferente caso a pessoa queira comprar, por exemplo, MXRF, que possui uma liquidez de 6 milhões de reais. E outro ponto também que é importante você analisar é quanto ao patrimônio. Patrimônios robustos pode significar uma diversificação do portfólio daquele fundo. E quanto mais diversificado for o fundo, maior um pouco a sua segurança, ou seja, menor a sua insegurança. Por quê? Porque você tem um patrimônio robusto e muito bem diversificado, se der problemas pontuais em alguma das suas operações, não vai atingir o todo, não vai trazer um impacto financeiro grande para o fundo e, consequentemente, não vai impactar você através dos rendimentos mensais. E como saber se está barato, já que eu invisto nesse fundo? Primeiro ponto é observar a sua carteira. Tem esses fundos aqui na sua carteira? Você gosta desses fundos? Modificou seus fundamentos? Então, a princípio, você não tem que se preocupar. Pode ser que o fundo esteja barato, e já que você investe nele e gosta dele, pode ser uma oportunidade de você comprar mais cotas. Mas como você vai saber disso? Fazendo uma pesquisa. Por exemplo, eu acesso aqui o site do Status Invest, digito o ticker do fundo e já puxo algumas informações. Um ponto que eu gosto de analisar é os rendimentos do fundo. Então, BPFF, dos últimos 5 anos, veja aqui que ele fez uma distribuição quase linear dos seus rendimentos. Se nós colocarmos aqui o máximo de período, por exemplo, desde 2016, veja que a distribuição e a Group Up Run, olha aqui que bacana, e mostra essas informações para vocês. Caso você queira ingressar num fundo que você não tenha na carteira. Mas, por exemplo, a nossa carteira também, ela mostra uma informação de acordo com os rendimentos que você recebeu. Por exemplo, aqui, se eu selecionar o ano de 2020 e selecionar o RESR11, todos os meses do ano de 2020, o valor que eu recebi de rendimento do RESR11. 2021, a mesma coisa. 2023, 2022, ele vai me mostrar esses rendimentos. E caso você queira ver consolidado, eu consigo ver de forma individualizada por ano. 2021, 244, 2022, 600 e 2023, 135. Então aqui você consegue ver o que você já recebeu de rendimentos. Agora que o site mostra até períodos anteriores para você saber os rendimentos estão lineares, como que está sendo essa distribuição. Depois de você analisar isso, para saber se houve uma queda dos rendimentos que justificaria a queda na cotação que é fundo, você pode olhar a carteira do fundo para ter uma visão um pouco da qualidade daquele investimento, para saber se ele está barato. Por exemplo, o BPFF. Ele também mostra uma régua aqui de distribuição de rendimentos. Ele vai mostrar que a parte, acho que mais importante é a sua carteira. Ele é um FOF, então ele investe em código de outros fundos imobiliários. Veja os fundos que ele investe e o peso deles. A maior participação é o CNIP, KNCR, BTLG, HGRU, HGCR, XPLG. Aí ele mostra isso por setor. 49% da carteira dele é de recebíveis imobiliários. Se você quer investir num novo fundo ou aumentar a posição em um fundo, você deve olhar aqui no seu relatório gerencial. É o principal documento que vocês devem acompanhar dos fundos imobiliários. E outro ponto, ele mostra, por exemplo, aqui para o setor ó, ativo de logística. Ele tem o BTLG e o XPLG como maior posição da carteira dele de galpões logísticos. Ele tem aqui na parte de recebíveis imobiliários a maior exposição em CNIP e KNCR e o HGCR também com maior posição. Ele investe também em shoppings. O SPAF aqui é a maior posição dele junto com o Vista e o XPMOL. Tá? E tem um pouco aqui desses outros dois fundos. E olhando, por fim, para as lajes corporativas, que é outro segmento que investe nos três maiores FIIs de lajes corporativas: HGRE, JSRE e BSR11. Então, isso serve para você ter uma ideia da qualidade do portfólio dele. Então, por que a cotação dele caiu tanto? Olhando aqui, a princípio, nós já conseguimos identificar um pouco dessas informações. Que metade da carteira dele está atrelada a recebíveis imobiliários. E o rendimento dos recebíveis imobiliários caiu no último ano por conta do avanço da Selic, queda da inflação. Os rendimentos dos recebíveis caíram. Então, se caíram e a metade da carteira dele está exposta a recebíveis imobiliários, quer dizer que justifica a queda um pouco do rendimento dele. Veja aqui, ó, de 80 centavos chegou o pico dele, 70 centavos caiu para 62, e além disso justifica do porquê que caiu um pouco a sua cotação. Porque o valor patrimonial desse fundo também caiu. Ou seja, o patrimônio dele, como ele investe em código de fundo imobiliário, houve uma desvalorização do seu valor patrimonial. Isso também pode ter pressionado o valor de mercado dele para baixo. Quando você faz esse estudo completo, você consegue identificar. E mais uma vez, se você quer aprender tudo sobre fundos imobiliários, aproveite que o nosso curso está com 40% de desconto. Outro exemplo aqui, por exemplo, XPLG. Você pode chegar aqui e observar como que está a régua de distribuição dele. Você pode vir observar como que está o portfólio dele. 92% em imóveis, 6% em fundos imobiliários. Os seus imóveis, 68% contrato atípico.
Quer saber o que que é contrato atípico? Acesse o nosso curso, o portfólio dele, veja os principais inquilinos dele, Leroy, Via Varejo, Mercado Livre, GPA, Renner, Mobile, B2W. Então, você tem que ficar atento com esses inquilinos, porque se eles ficarem inadimplentes, igual por exemplo a B2W, que é das lojas americanas, pode trazer um impacto nos rendimentos dele. E isso pode justificar a queda da cotação dele no mercado. Quais são os índices de reajuste de contrato? Por exemplo, IPCA. Quando que a atualização dos contratos? Principalmente no segundo semestre. Veja a quantidade de contratos que são renovados no segundo semestre, que é onde pode ter o plus dos seus rendimentos. E o vencimento, maioria 2025. Então, é através dessas informações, junto com seus indicadores, você vai saber se um fundo imobiliário está barato ou não, ou se ele está caro. Olha o exemplo do RSR11, seu relatório gerencial, a composição dos seus ativos. Nós temos esses ativos, veja a quantidade de ativos que tem na carteira, estão muito bem diversificados. Ele possui 97 ativos, sendo 94 recebidos imobiliários e cota de 3 fundos. Então, vocês conseguem ter todas essas informações, vocês conseguem verificar quais são as qualidades dele e indicadores, como, por exemplo, qual que é o maior índice que ele utiliza? IPCA. Veja que 77% da carteira dele está atrelada ao IPCA. Então, você precisa acompanhar o IPCA mensal. A taxa média de juros, além do IPCA, ele possui 7,9%. Então, além do IPCA, todo mês ele vai receber algo próximo de 7,9%, que seria a projeção anual. E eu já ensinei aqui no canal como fazer o cálculo para você saber se vai ter uma queda ou um aumento nos rendimentos de um fundo de papel de forma mensal, porque ele é influenciado tanto pelos juros, porque esses juros são feitos de forma diária e por dias úteis, e também pelo índice da inflação, que é uma defasagem no repasse disso. Então, quando você faz essa análise minuciosa dos indicadores quantitativos e qualitativos de um fundo imobiliário, você vai descobrir se esse fundo está barato ou se ele está caro. E dessa forma, você pode aproveitar algumas oportunidades caso haja queda do valor de mercado desses fundos imobiliários, ou às vezes segurar os aportes se houver um motivo que justifique aquela queda expressiva daquele fundo. E que às vezes, se olhar só alguns indicadores individualizados de preço, poderia mostrar que ele está barato. Mas como você fez uma análise fundamentalista, olhando também a qualidade do portfólio daquele fundo, você verifica que ele não está tão barato assim.